Olá, tudo bem com vocês? Estão tudo bem com vocês aí? Mais alto, pô, pra gente dar uma falada. Tudo bem com vocês, pessoal? Então já é. Meu nome é Romário, moro em São Gonçalo. Meu nome é Romário não é por conta do jogador, meu nome é Romário porque o nome do meu pai é Mário, da minha mãe é Rosemary, e juntou pra dar Romário. Meu pai era flamenguista, ele nunca colocaria o nome de um jogador na época do Vasco. O Romário era lateral esquerdo ainda no Vasco na época e não teria como colocar esse nome pra mim. Ele ia colocar como Arthur, né, por causa do Zico, mas não deu pra colocar. Enfim, sou flamenguista, tô muito feliz com o Wallace ter saído do Flamengo há pouco tempo também. Saudações rubro-negras aí pro pessoal. Sou pai do Matheus, que infelizmente está quase virando vascaíno aí por causa dessa série de derrotas também do meu time. E trabalho na Papagoiaba, que é uma agência de comunicação, que a gente presta serviço de comunicação e reinveste na produção cultural local. Então a gente hoje faz esse trabalho, mas eu não vou me ater muito a isso. Eu tenho uma coisa triste para contar para vocês, que eu não tenho nenhuma história triste, nenhuma história emocionante. Não inventei nada significativo para poder deixar vocês muito felizes com a minha fala. Então vocês têm 15 minutos aí de ouvir alguma coisa que talvez gere alguma reflexão, mas que talvez não seja algo tão relevante assim. Mas vamos tentar contribuir. Uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, trabalhando com comunicação já há 8 anos, é que a gente fica muito preocupado em fazer contato, em encher nossa agenda de telefone, encher o nosso Facebook de pessoas que muitas vezes não vão contribuir para o nosso processo de formação ao longo da nossa vida. E, por algum motivo, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu estava muito mais preocupado em fazer bons amigos do que fazer bons contatos profissionais. Então, o fato de eu poder trabalhar da maneira que eu quero, do horário que eu quero, isso me ajudou muito na minha formação e até mesmo estar aqui hoje. Eu lembro até que quando eu comecei a trabalhar com comunicação, minha primeira experiência talvez mais próxima dela foi na época do Jornal da Escola. E aí as pessoas se perguntam, pô, Romário, por que você foi para o Jornal da Escola? Porque você queria trabalhar com comunicação? Não. Porque você queria escrever? Não. É porque as meninas bonitas estavam no Jornal da Escola. Então era a parte mais legal de ir para o jornal, era justamente essa. Então isso foi por isso que eu comecei. E aí, para começar a falar sobre esse processo de legitimação das práticas que não são comuns, ou não são formais, ou não têm uma demanda e uma estrutura já cristalizada, a gente precisa voltar à mitologia, e aí falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, que quando eles pensam na formação de uma cidade, na concepção de uma cidade, eles pensam numa cidade feita para todos, para que cada pessoa pudesse fazer o seu melhor naquela cidade, para que você fosse único na construção daquela cidade. Então, dentro da mitologia, quando Zeus toma, vamos lá, a cidade, né? Ele pensa numa cidade em que cada pessoa vai ter a sua singularidade, vai conseguir fazer aquilo da melhor forma possível. Infelizmente, isso não é possível. Hoje a gente tem uma estrutura em que a cidade não é feita para as pessoas se conectarem com o seu prazer e com o seu desejo. Hoje a cidade, de todas elas, são feitas para conectar o capital ao capital. Hoje, quando a gente pensa numa empresa, numa estrada, numa startup, numa universidade, a maioria dessas instituições elas estão muito mais preocupadas em conectar o dinheiro ao dinheiro, e as pessoas não são tão importantes. Vou dar alguns exemplos aqui. Durante a semana você consegue ter um transporte público completamente conectado ao capital para você ir trabalhar, para você ir para o seu emprego, mesmo que você pegue engarrafamento, mas você tem ônibus para isso. No final de semana, que você teoricamente tem um tempo livre, a mobilidade não está à sua disposição. Então é uma cidade que ela é muito mais preocupada em conectar o dinheiro do que conectar as pessoas. É muito fácil, de repente, você trabalhar, você morando em Nova Iguaçu, trabalhar no centro do Rio, do que você, por exemplo, namorar alguém que mora no centro do Rio por conta da distância. Então, as grandes práticas de trabalho, de mercado, de consumo, são possíveis de serem conectadas na cidade que a gente vive hoje. Já as conexões de prazer, de desejo, de você dar um rolê, de você se divertir, não são possíveis porque essa cidade não é feita para as pessoas. Então, você consegue ir para o trabalho de manhã, mas se você for numa boate à noite e quiser voltar para casa 4 horas da manhã, você vai ter problema para voltar. Agora tu vai pegar até o Uber, vai pegar o táxi, mas vai pagar mais caro do que isso, então tem uma circulação um pouco mais dificultosa. E aí eu vou conectar essa pauta com a periferia. Eu não vou entrar no caso do Rafael Braga, mas eu acho que era importante vocês pesquisarem, porque é um caso importante para a gente pensar uma cidade democrática, uma cidade para as pessoas e uma cidade para os diferentes. A periferia, ela mesmo dentro de uma cidade que é feita para conectar o capital,
ela teve poucas oportunidades de acessar plenamente esse capital, teve poucas oportunidades de acessar plenamente o direito à cidade e a ter prazer. Então, os piores empregos ou os subempregos ficam com a periferia, o resto do dinheiro, né, o resto do lucro, quer dizer, nem o lucro chega, mas o dinheiro de sobrevivência vai para a periferia e os desejos, a autonomia e as oportunidades não ficam por lá. Esse é o exemplo do Rafael Braga, tentando resumir, sendo bem breve. O Rafael ele foi preso já 2 vezes, sem ter prova de que ele estavam colocando ele como um terrorista por conta das manifestações, que ele estava por acaso lá com um pacote de detergente não, de... então, o pessoal já respondeu. E prenderam ele já pela 2ª vez, e ele está preso até hoje. As pessoas ficam discutindo sobre a justiça, o poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, sobre o impeachment, sobre as questões políticas mais complexas do Brasil, sendo que a gente tem hoje na periferia um caso que talvez é muito mais brutal do que qualquer problema do judiciário no Brasil e que também não é discutido dessa maneira, né? Mesmo a lógica da oportunidade da cidade capital ainda não conecta a dificuldade da periferia com essas questões mais complexas. E aí, não falando da escassez dos problemas da periferia, tentando levantar as potências, esse cara aqui com vai de táxi é Márcio, né? Não deu para ver direito, mas ele é um amigo meu lá de São Gonçalo, pagodeiro. Depois vocês vão lá no YouTube, procura Márcio Fé, sai para lá, música boa. E a periferia ela sempre produziu muita coisa bacana, ela sempre teve uma forma de operar muito própria. A conexão, a arquitetura, a produção cultural, a produção simbólica, a produção imaterial, ela sempre teve uma conexão muito própria. Então, a potência da periferia em criar uma maneira própria de viver, de se consolidar, também tem a ver com essa cidade que não é feita para incluir a periferia. Ela teve que criar um mecanismo próprio de administração. E isso é uma grande vocação da periferia, porque ela própria se legitimou. A periferia ela passou a entender que ela não precisa de alguém vir falar com ela ou vir colonizar ela para ela se sentir potente, se sentir criativa. E aí, até um exemplo dessa relação, a Ana Paula, a gente sempre discute isso nas palestras que a gente vai dar, e aí ela nunca foi em São Gonçalo, eu estou fazendo a cobrança para ela em São Gonçalo um dia desse, para ela quando ver o vídeo, ela está vendo online lá, uma parceira minha, mas enfim, era só uma pausa mesmo, pode passar. Voltando à legitimidade, a legitimidade é um debate importante que eu faço, porque sempre na história do mundo era algum tipo de elite, algum grupo opressor chegando dentro das minorias ou dos grupos que não tinham tanta estrutura, querendo legitimar a prática. Então, os portugueses chegam no Brasil e não legitimam os índios. E aí hoje a gente tem uma estrutura, uma colônia no país. Então, legitimar as coisas é muito fundamental para a gente poder entender o poder de cada um. E aí vou pegar a periferia de novo, né, como esse exemplo, porque a periferia ela não é legitimada pelo resto da cidade, ou não foi durante muito tempo. A periferia, quando ela passa a se legitimar como uma prática potente, como um organismo potente, ela consegue ter essa autonomia e começa a criar ainda mais, para além do seu gueto, e consegue ultrapassar essas barreiras, né? Como tem até a gíria do muro tá baixo, né? O muro estando baixo, a gente consegue pular de maneira mais fácil. E vou dar alguns exemplos sobre essas legitimações. Vocês estão aqui na universidade, a gente está num espaço importante de formação, e sempre se faz o debate sobre mobilidade urbana. Eu acho que no Rio de Janeiro é um debate super importante, inclusive. Quem mora em São Gonçalo, Niterói, Baixada, deve passar um perrengue para chegar no UFRJ, inclusive. E aí, quando a gente vai pensar em mobilidade, quando as pessoas começam a falar do que fazem, eu lembro muito desses últimos movimentos de ciclo ativista, que falam que estão discutindo mobilidade, dos grupos que vão discutir o trem, que discutem o metrô, discutam o ônibus. Mas talvez a melhor prática de discussão de mobilidade urbana hoje do país, que conseguiu resolver um problema de um território completo, foi o mototáxi. O mototáxi ele reinventa a maneira de circulação na favela por um preço muito mais barato do que todas essas plataformas que têm aplicativo ou não
muito mais barata do que todo o setor público, e ela ainda é tirada como algo exótico. O mototáxi ele não precisa falar que ele está discutindo mobilidade urbana. O mototáxi por si só ele já é uma prática real da ação de gerar impacto através da mobilidade. Então, quando a gente fala de legitimidade, é justamente porque a gente precisa cada vez mais aceitar e legitimar as práticas não só pelo que elas falam que são, mas pelo que elas são em sua natureza. Outro debate que eu faço é sobre o camelô. Tentar fazer uma comparação. Alguém sabe aqui onde é a Praça São Salvador? Alguém já rodou bambolê lá? Já rodou bambolê? Então, a Praça São Salvador é um exemplo no Rio de Janeiro que as pessoas dizem que estão ocupando espaço público. E o maior discurso das pessoas que frequentam e estão lá é: nós estamos ocupando espaço público. E virou um case hoje no Rio de Janeiro, a Praça São Salvador, que isso se replicou para outros lugares, as pessoas pegaram esse modelo como um exemplo de ocupação. Sendo que o camelô já faz isso há muito tempo. O camelô é um ocupador de espaço público já há milhares de anos, e ele não é levado em consideração como um agente que ocupa espaço público, porque ele não foi legitimado, ele não fala sobre o que ele está fazendo. Então a importância de você legitimar e aceitar com essas práticas pelo que elas são, é justamente pelo fato de que elas, por si só, já ocupam o espaço público, já discutem mercado, já discutem imposto, mesmo sem falar sobre isso. Você não vê um camelô parando: gente, vamos ocupar um espaço público amanhã? Vamos ali na Presidente Vargas dar uma ocupada de espaço? Porque eles por si só já fazem isso. Então, a gente tentar entender que as práticas da periferia, e não só da periferia, mas de outros lugares também por si só, elas já falam muito mais, às vezes, do que as práticas que precisam ser narradas para contar uma história. Isso aí é uma foto péssima minha, cara, que é da época de encontro de internet lá em São Gonçalo. Quem foi no shopping São Gonçalo, na frente do shopping São Gonçalo lá, sabe o que era. E aí um exemplo bacana de formação, que foi um processo interessante meu, foi justamente as palestras e as esquinas. Eu estou no TEDx hoje, falando com uma galera maneira, gente boa e tal, só que as grandes conversas que eu tive, os grandes conselhos que eu tive, foram em lugares que a fala, ela não era, o poder de fala não era preciso ter um privilégio, não era preciso ter um microfone, não era preciso ter um palanque. A gente, pela nossa conversa, pelo nosso jeito de lidar com as relações humanas, a gente já conseguia por si só criar um campo de interação, que a esquina era potente. A esquina não precisa ser programada para existir. A esquina ela já resolve o problema da comunicação entre a gente. E isso é um lugar também que a gente precisa valorizar cada vez mais. E com esse panorama todo, trago a foto do querido Feliciano, que a gente precisa criar um lugar, uma cidade, em que o encontro dos diferentes gere novas igualdades. A gente não pode aceitar que as pessoas diferentes sejam tiradas como pessoas ruins, pessoas erradas. A gente precisa entender que a pessoa que é diferente da gente, ela criou uma maneira nova de viver que a gente não conseguiu. Então, quando eu estou lá na rua, que eu vejo lá um cara, um roqueiro, 40 graus, todo de casaco preto, de calça preta, eu não acho que ele é estranho, eu acho que ele é um cara muito corajoso de inventar aquele avatar para estar andando no centro da cidade com aquele calor. A gente tentar olhar para pessoa diferente como alguém que criou uma nova maneira de viver, como uma nova maneira de experimentar estar na vida, e que a gente não conseguiu ser aquilo. Acho que isso é uma maneira muito bacana da gente poder avançar nesse debate de cidade. E aí eu trouxe 2 exemplos para cá, que um é o Lima Ismael, que está aqui até no palco. Lima Ismael, ele é sarrador, faz aí dança passinho, escolheu esperar, cristão. É uma figura muito emblemática, empreendedor, tem uma loja vende boné, tem uma produtora de vídeo, e ainda por cima, aquele 1% lá, ainda pega uma menina por aí. O Lima é um empreendedor, cara. O Lima, ele por si só, ele é um avatar que empreende. É um moleque de 18 anos que está empreendendo diariamente. É um cara que criou startup, criou empreendedorismo, que criou uma empresa social, e que ele não precisa ficar falando o que ele faz. Só que a gente vive num mundo em que as pessoas precisam ficar falando: olha, meu negócio é social, eu estou praticando um empreendedorismo do bem, estou criando impacto. E ele já faz isso, só que ele não precisa falar isso. Isso é o bacana, a gente poder olhar o diferente como um ser potente ao ponto de criar essas experiências. E outro exemplo que eu trago para cá é o Vitor Quintan, que é um professor, vamos lá, para vocês entenderem. Tem um aluno do Vitor aqui? Tem um aluno do Vitor aqui só, né? O Vitor, ele dá aula de história, de literatura, de química, de matemática, de física, de biologia e de filosofia.
para um pré-vestibular que tem 400 alunos e ele tem uma aprovação de 80% por ano para cursos de engenharia, direito. Então ele é um absurdo. O Vitor, ele tem uma editora, montou um projeto chamado VP Gente, que trabalha com impacto social em territórios populares, e ele não é reconhecido como um cara importante para a educação no Rio de Janeiro. O cara coloca mais de 160 alunos ano na universidade pública. O cara tem um trabalho gigantesco de publicação de livro, de trabalho com base em territórios populares, e ele não é legitimado como deveria ser no campo da educação. Então, são esses dois exemplos para vocês verem que não é preciso ficar falando do seu próprio trabalho para você gerar impacto, para você ser um cara potente na sua produção. E aí, para finalizar, já para tentar concluindo aqui nesse final, tenho duas coisas a dizer. A primeira, eu queria mandar um salve para o menor da favela, que eles falaram, que eu falei para ele que eles iam dar uma palestra num lugar maneiro, eles pediram para dar um salve, eles estão vendo lá no YouTube, os moleques do Mutuapi, lá do Morro do Feijão, salve para vocês aí. Isso aí. E a segunda eu não sei aonde que esse vídeo vai chegar, mas é preciso a gente discutir, não só ficar falando, trocando ideia, mas a gente precisa repensar que país que a gente está. E eu, pessoalmente, fico muito incomodado com a extensão do Ministério da Cultura, porque se não fosse o Ministério da Cultura ao longo da minha vida, os programas que eu participei, das pessoas que eu conheci através desse ministério, eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo de produção cultural e comunicação. Então, Temer, você é um escroto. E para finalizar, um amigo meu morreu há pouco tempo, o Wellington, ele é um produtor de Cachoeira de Macacu, um dos caras mais importantes para religiões de matrizes africanas da região, e infelizmente ele não vai estar em nenhum discurso presidencial ou não vai estar no discurso de nenhuma pessoa relevante ou não, e eu queria trazer essa memória dele para cá, para a gente poder bater palma para ele, porque é um cara muito importante para mim e para a cultura da região leste fluminense, assim. E é com isso que eu me despeço, desculpa qualquer coisa e é nóis.